estar aqui hoje é um marco, é um momento muito especial, porque é um tema que a gente está trazendo para a Fonotrade. É a primeira vez que a gente traz o curso de neuromodulação para a Fonotrade. E quem conhece a Fonotrade e me conhece, sabe que para que eu possa trazer um curso, ele precisa estar confirmado, ele precisa ter a sua comprovação científica e tem que estar já há algum tempo acontecendo para que a gente possa, de fato, ter certeza de que é um recurso e é uma possibilidade de atuação na fonoaudiologia. Então, fico muito feliz da gente já ter alcançado esse momento, porque é com muita satisfação que a gente traz hoje uma aula sobre esse tema com profissionais renomados que vão trazer e, quem sabe, tirar as dúvidas de vocês e mostrarem o quanto a neuromodulação pode auxiliar no trabalho de intervenção, no acompanhamento com os seus pacientes. Eu vou compartilhar a tela e vou, antes de tudo, agradecer a oportunidade de ter aqui a doutora Genane Topanotti como coordenadora do nosso curso. E foi um prazer muito grande quando eu conheci a Genane, né? Foi num congresso da Abramo por que que contei essa história antes, né? Porque para trazer um curso eu tinha que confiar no profissional. Então, quando eu conheci a Genane, eu confiei na proposta e na possibilidade da gente ingressar nessa área. E quando a gente pensou em montar o curso, quem a gente convidou? O nosso querido Tiago, que já nos acompanha há muitos anos, é um profissional que também atua nessa área, além de muitas outras. O Tiago é um profissional super completo na sua atuação e na sua formação. Muito obrigada, Tiago. Muito obrigada, Genane. Eu vou passar a palavra para vocês daqui a pouco, vamos dar início. Eu fico feliz sempre e super emocionada quando a gente começa não só uma aula inaugural, mas também um tema como esse dentro da Fonotrade. Então, neuromodulação não invasiva na fonoaudiologia, Sim. TDCS, TVNS. Os professores do nosso curso, doutora Genane Topanotti, doutor Tiago Ferreira e o mestre Jamerson Rocha. Professora doutora Genane Topanotti, ela atua nas áreas de linguagem oral e motricidade orofacial. É pós-graduada em educação infantil e desenvolvimento da linguagem, especialização em motricidade orofacial, disfagia e tem atuação hospitalar. Tem mestrado em distúrbios da comunicação, doutora em ciências da saúde pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, pós-doutora em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina de São Paulo e tem um aprimoramento, realizou um aprimoramento em Aprimoramento em neuromodulação neuroinovação em na Harvard, Harvard. na Universidade de Boston. Boa noite, doutora Genane, passo a palavra para você. Ai, que lindo. Boa noite, pessoal. Que Que prazer te prazer ouvir. te ouvir. Nossa, Nossa, feliz. Tá dando feliz, um está eco, dando um eco tá dando para vocês aí. vocês aí. Sim. Tô ouvindo também, um eco. Eu acho que tem alguém com dois microfones abertos ali da Fonotrade. Vamos ver agora se dá para ouvir. Ok. Melhorou. Pessoal, então, assim, que prazer estar aqui hoje com vocês, que prazer compartilhar essa noite com o Tiago, com a Alegre, com todos vocês, colegas que estão aqui. Fico muito feliz da gente estar com essa proposta hoje de falar sobre neuromodulação, que é um tema recorrente, é um tema que vem, assim, há muito tempo sendo estudado, mas que no Brasil, ultimamente, ele vem com mais força, né? Então, vai ser muito interessante a gente conversar sobre neuromodulação voltada para as questões fonoaudiológicas. É um prazer estar aqui, Alegre, é um prazer poder estar falando com você e com a Fonotrade, que é uma empresa que a gente tem o maior orgulho de dizer que é nossa, brasileira e fonoaudiológica. Então, uma boa noite, que seja uma noite agradável para todos. Obrigada. Eu sou o Dr. Tiago Ferreira, doutor em Ciências Biomédicas, com especialização em disfagia, voz e genotologia, aprimoramento em neuromodulação não invasiva, coordenador da pós-graduação em fonoaudiologia na área multiprofissional, em Aracaju,
É coordenador do Grupo de Estudo de Pesquisa em Voz, de Sergipe, membro da representação da SDGG, e diretor do Núcleo Especializado em Saúde e Comunicação, NESC. Boa noite, Tiago. Um prazer incrível ter você aqui mais uma vez conosco. Passa a palavra. Boa noite, Alegra. Boa noite a todos. Boa noite à nossa coordenadora, a professora Genani. É uma alegria estar aqui mais uma vez aqui na Fonotrade, essa casa que eu já me sinto em casa, né? A gente já trabalha já há algum tempo em outros diversos cursos aqui na instituição, uma instituição consagrada aí, fazendo seus 30 anos. Então é uma alegria estar aqui. E agradeço imensamente aí o convite da doutora Genani para fazer parte dessa primeira formação pela Fonotrade em neuromodulação. A gente está num momento aí, junto com o professor Jamerson, a gente está num momento aí de grande expansão da neuromodulação, né? Estou fazendo parte de um grupo que está aí movimentado dentro da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, porque a coisa está caminhando de maneira muito acentuada e às vezes um pouco desorganizada. Muita gente fazendo, sem ter o conhecimento adequado. É uma técnica muito promissora, os estudos vêm avançando, a gente abre uma PubMed hoje, é diferente de 15 dias atrás, já tem vários outros artigos novos, então a gente está caminhando com um avanço muito grande aí na ciência, e como há alguns anos, aproximadamente 5 anos, a gente tem um primeiro aparelho brasileiro, que é produzido aqui no Brasil, de neuromodulação, esse recurso ele passa a ser mais democratizado. Então ele passa a ser acessível a mais pessoas e com isso é uma coisa muito positiva, porque mais profissionais vão ter acesso a um dispositivo como esse e também a gente vai ter aí a possibilidade de ampliar o atendimento para mais pacientes no Brasil inteiro. Mas do outro lado da moeda começa a ferramenta a ser de alguma maneira banalizada, a ser usada de qualquer maneira, sem muitos critérios. É neuromodulação para todo mundo, a neuromodulação associada com fotobio, com eletro, em adulto, em criança, na pessoa idosa. Então começa a ter um uso mais indiscriminado dessa técnica. Então quando a gente vê formações sérias como essa aqui da neuromodulação, da Fonotrade, que traz uma formação mais completa, com prática presencial, respeitando o processo de aprendizado do aluno, porque a gente está falando de uma técnica um pouquinho mais complexa. Não é que ela é mais ou menos importante do que outras estratégias que a gente já viu na fonoaudiologia acontecer algum movimento como esse, como eletroestimulação, fotobiomodulação, bandagem elástica. A gente tem aí recursos que passam a ficar ali na crista da onda, só que a gente está falando de um recurso agora que tem um estímulo direto no tecido cerebral. Então a gente vai ver, por exemplo, ao longo do curso, que se a gente utiliza esse dispositivo de maneira adequada, com os parâmetros de segurança, a gente consegue utilizar ele de uma maneira muito tranquila e sem intercorrências. Agora, se a gente acaba utilizando parâmetros que não são adequados para uma população ali que não é adequada, aí isso de fato pode se tornar aí um recurso que pode trazer malefícios para o nosso paciente. Então é importante a gente entender esse recurso como mais um recurso aí adjuvante na fonoaudiologia, né? Como tantos outros, como eu mencionei, como ultrassom, como análise acústica da deglutição, como qualquer outra ferramenta tecnológica que a gente utiliza, mas que ele venha sempre secundário ao meu objetivo clínico e sempre aliado ao meu planejamento terapêutico. Então, acho que essa é a minha luta dentro da neuromodulação. As pessoas chegam e perguntam, como perguntaram também, qual é o protocolo que eu uso de eletroestimulação? Qual é o protocolo que eu uso de fotobiomodulação para um caso de paralisia facial? Para um caso de disfagia pós-AVC? E aí a gente precisa entender perguntas anteriores. Qual é o seu objetivo com o seu João? O seu João teve um AVC do lado esquerdo e Dona Maria também teve um AVC do lado esquerdo. Tem manifestações diferentes, tem tecido cerebral diferente. Eu vou pensar de maneira diferente e de forma customizada, junto e sempre aliado ao meu raciocínio clínico, aos objetivos tradicionais da fonoterapia tradicional. Então eu já quero abrir já com esse recado e uma pitada de polêmica para a gente começar a nossa aula inaugural aqui. Muito obrigado, Alegre, muito obrigado, professora Genani, aí pela oportunidade. Vamos discutir aí, vamos ouvir o que é que os nossos colegas aí de várias regiões do Brasil, que eu já vi aqui, né?
Paraná, Rio de Janeiro, São José dos Campos, que está aqui, São Paulo, que estão aqui para poder bater esse papo conosco. Eu estou aqui à disposição. Obrigada, Tiago. A gente já sabe, a gente já pode prever o que que vai acontecer na noite de hoje, né? Muito conhecimento, portanto, se vocês tiverem dúvidas e quiserem participar da discussão, eu tenho certeza que a gente vai aprender muito. Professor Jamerson Rocha, ele é fisioterapeuta neurofuncional, mestrando em fisioterapia pela UFSCar, com atuação em neuromodulação não invasiva e neuroreabilitação. Atualmente é supervisor em neuromodulação e coordenador clínico na Reabilitar Clínica, coordenando equipes e acompanhando casos de reabilitação neurológica. É pós-graduado em fisioterapia neurofuncional pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, possui experiência em reabilitação neurológica adulto e pediátrica, além de certificação internacional pela Harvard Chan School of Public Health em TDCS aplicada à neuroreabilitação. O professor Jamerson não pôde estar presente aqui hoje, mas ele está muito bem representado pela Genane e pelo Tiago. Futuro da fonoaudiologia exige novos olhares. Não estamos aqui apenas para aprender uma tecnologia. Estamos aqui para abrir uma nova forma de pensar a clínica, com base em evidência, raciocínio crítico e responsabilidade. Então, por isso, eu abro a nossa aula de perguntas e respostas. O que você quer saber sobre neuromodulação? Eu achei muito interessante essa proposta, porque é aqui e agora que a gente vai desmistificar muitas das dúvidas e dos mitos que também existem a respeito de neuromodulação. Então, a gente vai fazer perguntas direcionadas para a professora Genane e perguntas direcionadas para o professor Tiago. A gente vai dividir assim os temas, tá bom? Então, eu vou começar agora com a primeira pergunta. O que é neuromodulação? Qual a aplicabilidade? Bom, vamos fazer por partes. Eu te deixo à vontade, Genane, para ir seguindo os slides na medida que você for respondendo, vai emendando mais outras perguntas, né? Pode ser, pode ser. Eu leio elas aqui e vou respondendo. Uhum. Que essas Isso. perguntas foram enviadas pelos alunos mesmo, né? Pelos profissionais do Brasil, né? Que entraram em contato. E é bem interessante, porque a primeira pergunta ali é o que é a neuromodulação. Então, vamos lá. Vamos pensar, de uma maneira geral, né? Vamos fazer uma resposta mais global do que seria a neuromodulação. É, algumas pessoas, quando a gente fala em neuromodulação, eles falam, então tem que pôr um capacete, tem que pôr, o que que funciona, como é que funciona isso? Então, a neuromodulação, ela existe, é uma técnica que é não invasiva, mas ela também tem neuromodulação invasiva, né? Nós vamos falar aqui da neuromodulação não invasiva, e ela é usada para correntes elétricas, correntes magnéticas ou para estimulação vagal, mas pensando em como modular a excitabilidade do cérebro. Então, essa é a função principal, certo? No caso do TDCS, que a gente vai falar no curso, o TDCS é a estimulação transcraniana por corrente contínua. Então, é uma corrente contínua que a gente coloca eletrodos, tá, no couro cabeludo, para aumentar ou diminuir a atividade de áreas específicas do córtex. Depende do nosso objetivo terapêutico aí, né? E do nosso protocolo, do que a gente está tentando melhorar a nível dos nossos objetivos do paciente. E a TVNS, ela é estimulação do nervo vago. Então, o termo TVNS significa estimulação do nervo vago transcutâneo, que é o quê? A gente vai estimular ele na região normalmente auricular, tem outras formas, né? Mas a gente utiliza mais na região auricular, para também realizar uma forma de neuromodulação no eixo do intestino-cérebro, que nós estamos falando do nervo vago, o maior nervo
do nosso corpo humano, né? Qual que é o objetivo principal dessas técnicas? É potencializar a neuroplasticidade. Então, é uma forma de a gente deixar o cérebro mais pronto para aprender, né? Reorganizar a terapia fonoaudiológica de uma maneira que você consiga resultados e parâmetros mais amplos. Às vezes, alguma estagnação que a gente passa na nossa clínica com algum paciente, né? E a neuromodulação vem para aprimorar esse resultado terapêutico. Ela não faz o trabalho sozinha, tá? Nenhum equipamento faz trabalho sozinho. Então, ela é um recurso terapêutico que potencializa o que a gente já faz na clínica. Eu acho que isso é importante deixar bem claro, tá? Então, acho que seria mais ou menos isso. Você quer que eu responda de baixo ali, Alegra? Sim, Posso? pode ir seguindo. Uhum. Qual a aplicabilidade do transtorno motor de fala, nos transtornos motores de fala, né? Acho que é isso. Vamos pensar nos transtornos, isso é bem interessante, com relação aos transtornos motores de fala. Eu particularmente utilizo, tá, para transtornos motores de fala, porque a neuromodulação, na verdade, ela atua nas áreas motoras do planejamento da fala. Então, você consegue colocar eletrodos específicos para agir em áreas motoras e áreas de planejamento de fala. Por isso, se a gente pensar nos transtornos motores, por exemplo, uma apraxia de fala, a gente consegue estimular o córtex motor primário ou a área de Broca para fazer com que melhore o planejamento e a programação dos movimentos articulatórios. Então, a gente consegue aprimorar muito mais o nosso resultado numa apraxia. Diminui até o tempo terapêutico, digamos assim, a nível clínico, tá? Estou falando não a nível de evidências, que ainda tem pouca coisa robusta a respeito disso. Com relação à disartria, é muito utilizado também. E a gente pode modular também áreas motoras para ganhar mais força, mais coordenação, mais precisão muscular. Então, a gente consegue fazer com que isso ressalte e os pacientes. Eu falo sim, Matheus, de gagueira. A gente consegue reabilitar de uma maneira mais precisa, né? Principalmente as questões musculares. Pensando em transtornos motores de fala, são três, né? Disartria, apraxia e atraso motor de fala. Se a gente for pensar, eu sei que não é o auge dessa aula aqui, mas pensando numa diferenciação, quando a gente tem uma apraxia, a gente tem uma dificuldade de sequencialização motora para a fala. Quando nós temos uma disartria, um atraso motor de fala, a gente está falando de uma execução inadequada. Então, o paciente às vezes pode até conseguir sequencializar, mas quando chega para fazer a execução motora, não sai adequadamente. E é nessa analogia que a gente pensa em usar a neuromodulação do tipo TDCS. Ela aprimora o resultado. A evidência atual tem mostrado assim que a gente associar a TDCS à terapia tradicional do transtorno motor de fala, a gente consegue ter um ganho motor muito maior, né? E o paciente consegue fazer uma maior generalização, sabe? Então é mais rápido essa generalização, é bem interessante. Claro que o protocolo aí tem que ser preciso, né? Tem que ser individualizado e bem pensado, né? E tem algumas questões para ser avaliada aí, mas é uma forma de tratamento aprimorado, sim, tá? Eu costumo usar nos meus pacientes com resultado clínico bem interessante, tá? Genani, É, fala. posso ir dividindo aqui com você, conforme as Claro, pessoas forem comentando aqui no grupo, e a gente vai se completando, porque acho que fica até mais legal, né, da gente fazer esse claro, jogral, né? claro. A Tamires traz aqui uma pergunta, e isso é super importante da gente no início das aulas. É uma técnica nova, né, ainda na fonoaudiologia, né? Ainda uma coisa, como eu falei para vocês, desde 2021, a gente tem aparelhos nacionais que facilitam, oportunizam mais a todos os profissionais, incluindo da fonoaudiologia, da gente ter acesso a isso. Até então, a gente só tinha aparelhos, turma, a partir de R$ 40 mil. Então, não é, infelizmente, todo profissional que tinha a possibilidade de fazer isso. Então, com o barateamento, a facilitação por ter aparelhos agora nacionais de qualidade, isso ficou mais acessível. E aí começa só que aparecer vários aparelhos, aparelhos legais, aparelhos anvisados, aparelhos, entre aspas, aqui, da Shopee, né? E as pessoas vão e compram e não sabem se funcionam. Então a Damaris, ela traz uma pergunta muito, muito nessa linha, não na linha de que um aparelho não funciona, mas ela pergunta sobre o ExoMind, que é um aparelho específico de neuromodulação não invasiva, Tamires. Então é uma marca de um aparelho de neuromodulação não invasiva do tipo estimulação magnética, tá? Então, durante o curso a gente vai ver que existe a neuromodulação, que é um tratamento geral, né? Inclusive o termo neuromodulação
é um termo que a gente vem utilizando para falar sobre essas estratégias tecnológicas, mas a gente já usava esse termo antes, que o que a gente faz em fonoterapia, num caso de disfagia, num caso de um pós-AVC, num caso de uma praxia, a gente já neuromodula o paciente através das nossas estratégias periféricas. A diferença é que quando a gente usa uma tecnologia eletroeletrônica como a neuromodulação, que pode ser invasiva e não invasiva. Então a invasiva, ela só pode ser feita por médicos mediante um processo cirúrgico. Como o maior exemplo que a gente pode trazer aqui é o famoso DBS, ou Deep Brain Stimulation, ou a estimulação cerebral profunda, que é aquele chip que é utilizado em alguns casos selecionados na doença de Parkinson. Isso, Tamires e turma, é um exemplo de neuromodulação invasiva. Já a neuromodulação não invasiva tem várias técnicas, pode ser executada por diversos profissionais, como médico, fonoaudiólogo, fisioterapeuta. E dentre essas técnicas, o que a gente tem de melhores evidências, ou que tem mais utilização, é a neuromodulação não invasiva do tipo TDCS, que é corrente elétrica, né, uma estimulação por corrente elétrica feita por eletrodos, e a neuromodulação do tipo magnética, que é feita através de uma bobina magnética, e ela tem várias marcas, e entre elas a ExoMind, tá? Então só para a gente não já ir desmistificando algumas coisas e colocando, tá, Genane? Vou pedir permissão aqui, inclusive, para a professora Genane, para chamar ela de Genane, quebrar esse protocolo para a gente ficar mais à vontade, tá bom? Então a gente vai, alguma coisa que vai aparecendo, eu estou vendo aqui as perguntas enquanto você vai falando, e por favor também, quando tiver com a palavra, alguma coisa que você lembrou, que você queira completar, entendendo ser pertinente ali, por favor, fique à vontade, que vai ficar mais gostoso. E as pessoas que trouxeram as perguntas também, que eu não sei se estão aqui, ou que tenham insights ao longo dessa nossa conversa, também a gente convida para participar via chat ou via microfone, abrindo o microfone. Tudo bem? Eu coloquei em destaque. Então, vocês estão vendo os dois, todos estão vendo? Eu acho que fica bom botar os dois em destaque. Eu acho que assim fica um bate-bola, né? De um lado para o outro. Ótimo, então é isso. Quase uma bancada de Jornal Nacional. Vamos lá, Quase Genane. isso, tá? Genane Bernardes. Pega essa, tô chutando. Vamos Vamos ver. lá. Deixa eu ver se eu tô ruim de enxergar aqui a letrinha, mas tô enxergando, ó. Como saber quando utilizar neuromodulação, é isso? Como saber Tá, quando utilizar a neuromodulação. Eu vou ler para você. perfeito. Ah, tá. Perfeito, melhor. Então vamos lá. Como saber quando utilizar? Essa pergunta é bem interessante, porque assim, ó, a primeira coisa que a gente pode pensar, claro, aprimorar resultados, mas também quando houve uma estagnação, eu acho que é uma das questões também. Então, houve uma estagnação, o paciente faz terapia há alguns meses e está evoluindo pouco. É uma ótima estratégia pensando nisso. Quando a gente tem um objetivo de neuroplasticidade, então você tem que, pós um AVC, uma afasia, uma praxia, casos neurológicos, que você precisa aprimorar resultado pensando em neuroplasticidade. Então, é uma das possibilidades, né, de se utilizar aí a neuromodulação. Quando a gente precisa ter um ganho mais rápido, vamos pensar aí na área do Tiago, cantores, atores, né, voz profissional, enfim. Mas sempre pensando em não usar isso como uma única terapia, né? O critério aí de ouro que eu poderia dizer é que a neuromodulação, ela vai nos ajudar a atingir os objetivos terapêuticos de uma maneira melhor, né? Nessa nossa sessão fonoaudiológica, nessa nossa clínica, né? Eu acho que seria mais ou menos por aí, sempre pensando, claro, numa reabilitação global desse nosso paciente. Tiago, alguma coisa? Não. Tudo bem. Ok. Eu acho que é isso. Eu estou respondendo algumas perguntas aqui, Genane, também algumas coisas que dá para responder de maneira mais breve aqui no chat também, como o Matheus que perguntou os Perfeito. aparelhos. Aí a gente vai fazendo esse jogralzinho aqui. Maravilha. Pode seguir, Alex. Então, agora, Tiago, você, em quais áreas da fonoaudiologia a neuromodulação pode ser aplicada? A neuromodulação tem comprovação científica? Como a neuromodulação pode ajudar cantores de alta performance? Maravilha. Que bom, na verdade a Alegra já fez o jogral, né? Esse bate-bola aqui. Muito bom, Alegra. Alegra, você é fantástica. Mas vamos lá. Então, em quais áreas da fonoaudiologia a neuromodulação pode ser aplicada? Em diversas áreas, turma.
Então, vocês vão ver ao longo do curso que uma hora se fala de linguagem, da outra hora de deglutição, na outra hora de audição. Consegue falar um pouco mais alto, Thiago? Tá baixo? Um pouquinho. Deixa eu ver se eu mudo aqui, se Você tem uma melhora voz alguma tão coisa. potente. Melhora? Um, dois, três. Muito, Melhorou alguma muito Muito? bom. Pronto, perfeito. Pronto, maravilha. Então, ela pode ser utilizada em diversas áreas. Qual é a área da fonoaudiologia que a gente tem maior nível de evidência, onde se é mais estudado a neuromodulação não invasiva? A área de linguagem, certo? Quem é a nossa maior referência mundial? Professora Paola Marangolo, que é uma fonoaudióloga italiana, e ela já veio aqui no Brasil, a gente teve a oportunidade de conhecer ela em 2018 em Goiânia, num congresso. Ela é a nossa maior referência na área da neuromodulação em geral, porque é a pessoa que acaba publicando mais, mas a área de conhecimento dela é a área de linguagem. Além da área de linguagem, já estou vendo a Kátia aqui trazendo a área de audiologia, então tem um uso interessante aí nos quadros de zumbido, tá? De vertigem. Na área de voz e fala, quando a gente fala de voz e fala, a área de voz ela ainda está mais insidiosa, está começando ainda, né? Os estudos estão aparecendo. Então, para quadros de disfonia comportamental, a melhor evidência que a gente tem não é neuromodulação ainda. A gente tem outros recursos dentro das evidências científicas que a gente vai ter como melhores respostas. Qual é a melhor área dentro da área de fala? São os transtornos motores da fala, tanto de programação, como os quadros de apraxia, né, quanto os programação e planejamento, como para os quadros de execução da fala, que são os quadros mais conhecidos, né, que são das disartrias ou das disartrofonias. E uma outra área da fala que também tem muito estudo, que alguém já perguntou aqui, é a área de disfluência. Então tem sido um recurso também bem interessante dentro dessa área. Eu, Tiago, tenho algumas especialidades. Então, por exemplo, eu não trabalho com criança, eu não trabalho com disfluência, mas por ser professor, a gente acaba acompanhando um pouquinho também do que é que a gente tem de evidência científica em outras áreas. Então, de maneira geral, para vocês, as áreas de atuação que a neuromodulação pode nos ajudar, pode ser útil, é na área de linguagem, tanto linguagem adulto, como nos casos de lesões cerebrais adquiridas, como nos casos de criança. Tá? Então, nos quadros de transtorno do espectro de autismo, nos quadros de TDAH, tem um uso bem interessante. Mas eu, Tiago, eu não me atenho a isso, porque eu não estudo essa população. Então, eu não sou a pessoa mais adequada para falar quais são as evidências específicas disso, mas a gente tem uma evidência bem interessante aí. Tá? Na área de linguagem, na área de fala e de voz, na área de audiologia e na área da disfagia. Tem algumas pessoas utilizando na área da motricidade orofacial, tem em alguns quadros de apneia do sono, e já tem também algumas evidências na área de paralisia facial. Eu tive um caso que eu usei aí de uma paralisia facial também, que a gente não teve a resposta que gostaria com um tratamento tradicional. Então, esse é um ponto, né? Acho que alguém já perguntou também, quando que a gente pode utilizar a neuromodulação? Então, todos os casos de disfagia, são todos os casos de voz, são todos os casos de paralisia facial? Não. Em geral, são casos mais graves e que não obtiveram respostas satisfatórias com o tratamento tradicional. E aí a gente pode adicionar um plus para que a gente obtenha respostas ainda mais interessantes. Porém, também já está se encaminhando para que a neuromodulação ela seja acrescentada ao planejamento terapêutico fonoaudiológico de maneira mais precoce. Mas isso ainda não é o conhecimento atual. Isso está se encaminhando para isso. Mas, de maneira geral, a gente vai utilizar esse recurso quando as outras estratégias elas não tiveram a resposta suficiente ou o paciente ainda pode ter uma resposta mais interessante, aí a gente pode agregar isso. Então, de maneira geral, a gente utiliza em cérebros que foram lesionados após 6 meses de lesão. Vão ter alguns outros autores que falam um pouquinho antes e outros um pouquinho depois, mas a média são 6 meses para a gente utilizar com segurança em um cérebro que não vai estar inflamado, que não vai estar edemaciado e etc. Para não correr outros riscos, tá bom? Então essa seria a aplicabilidade mais segura. E aí eu já até de alguma maneira já respondi o segundo item, né?
que a neuromodulação ela tem comprovação científica, sim, a gente tem evidências científicas. Em algumas áreas, como eu comentei, por exemplo, na área de linguagem, essa evidência ela já é mais robusta, eu já tenho níveis de evidências mais altos, ensaios clínicos controlados, aleatorizados, duplo cego, revisão sistemática com meta-análise, a gente já tem vários trabalhos na área de linguagem, na área da disfagia, na área dos distúrbios motores da fala, que comparam diversos estudos. A grande questão é que os pacientes eles são muito heterogêneos. Então, eu faço um trabalho, a gente estava até discutindo isso essa semana, não foi, Jenane, para fazer um estudo multicêntrico aqui no Brasil. Então, tenho uma população de doença de Parkinson com alteração motora da fala, de execução da fala, um quadro de desartrofonia. Tenho 10 pacientes que têm ali suas especificidades e eu tenho que optar em qual ou quais regiões eu vou aplicar a neuromodulação. Aí vai a professora Genane, tem mais 10 pacientes, mas ela aplica em outra região. Em vez de fazer 4 vezes por semana, ela faz 2, faz 5 vezes por semana. Eu faço 30 minutos, ela faz 20 minutos. Então, acaba tendo uma dificuldade da gente casar esses dados para que a gente traga uma evidência maior daquilo que a gente vem fazendo. Certo? Então, em casos mais específicos, a gente já tem uma evidência bem interessante. E outros casos, como na área de voz, como alguém perguntou, a área de cantores, a gente não tem um nível de evidência alta, a gente tem a terapia tradicional, com todos os outros recursos que a gente pode incorporar, eles continuam sendo aí mais interessantes, mas de uma maneira promissora, a gente tem esse recurso aí que pode trazer resultados interessantes em um grupo. Tem um trabalho que saiu no ano passado no Journal Voice, que é o nosso principal periódico da área de voz, em que ele compara o uso do tubo de alta resistência, o tubo de baixa resistência, tubo de silicone, na água, o famoso LaxVox, ele de maneira isolada em pessoas normais, e um outro grupo que fez o uso do tubo na água com a neuromodulação associada, e eles comparam diversos parâmetros e diversas regiões, 4 regiões especificamente nesse trabalho: cérebro, área do controle motor, laríngeo, enfim, e comparam o resultado. E o grupo que fez a neuromodulação teve um desempenho melhor. O que não fez teve resultado positivo, mas o que fez associado à neuromodulação teve um resultado ainda mais interessante. Isso não quer dizer que eu tenho que sair aplicando em todas as pessoas para melhorar, por exemplo, extensão vocal, mas eu já tenho algum nível de evidência que possa respaldar essa estratégia, sempre, turma, em casos selecionados. Certo? Quer completar, Genane? Perfeito. Genane, como o recurso auxilia na oralidade em crianças com TEA e neuromodulação e apraxia da fala? É seguro? Tá, vamos lá. TEA. A gente percebe pelo Brasil aí, toda vez que se fala em neuromodulação, o que as pessoas mais perguntam: posso usar em autismo, né? Então, assim, sim, pode. Mas, na verdade, o que a gente está pensando aqui não é em nada milagroso, não é em cura, em nada vinculado a uma questão de se diminuir o nível de autismo, enfim. O que a gente pensa aqui é numa situação de atrelar aos sintomas do autismo. Então, nas crianças com autismo, muitas vezes elas têm a dificuldade nessa integração das áreas da linguagem, da atenção e do controle motor. E dentro destas áreas, a TDCS, por exemplo, ela pode auxiliar diante dessa demanda, certo? Então, pensando na neuromodulação para o autismo, a gente pode pensar de várias maneiras. Ó, a gente pode pensar numa questão de atenção e regulação. Eu preciso fazer uma questão de... O áudio meu tá baixo? Não, tá Não, para ótimo. mim É não que tá. o seu que tá baixo, Tá. Thiago. O meu tá baixo ainda? E o Thiago, é verdade, que tá para mim tá bem baixinho. Então eu vou continuar aqui. Deixa eu voltar. Eu tava falando, sim, que a gente pode pensar em várias maneiras. Então, por exemplo, vamos pensar numa primeira situação: eu preciso que o meu paciente autista tenha mais atenção, né, uma atenção mais seletiva. Então, eu posso pensar num TDCS nas áreas pré-frontais, por exemplo, que vão ajudar a ter uma atenção mais sustentada para essa criança se engajar melhor na terapia. Pensando que a região pré-frontal, a nível neurológico, ela é excelente para as questões de funções executivas, que é o que a gente precisa aprimorar muito nos nossos pacientes autistas. Então, a gente consegue fazer um equilíbrio neuronal nessa região para facilitar os processos terapêuticos, e os resultados são bem satisfatórios a nível clínico. Num
outro movimento também, a questão de linguagem e comunicação social. Então, dentro do autismo, a gente pode estimular, como as regiões de Broca, o Wernicke, buscando associar a terapia para favorecer a proposição de palavras ou frases, né? Então, eu tive casos específicos da minha prática clínica em que pacientes não verbais começaram a falar, mas não é uma mágica, né? Claro que tem toda uma terapêutica atrelada aí, e não é a tecnologia sozinha, né? Começou um eco. Hum, Não é uma Roberto. tecnologia sozinha, é justamente a tecnologia associada a uma terapêutica bem feita, né? Porque ela não substitui nenhuma terapia, tá? Uma outra situação é a questão de praxias motoras ou de oralidade, enfim. Se a gente modular ou pensar em auxiliar em córtex motor, por exemplo, você acaba potencializando os resultados de uma intervenção fonoaudiológica. Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente pensa no autismo. A gente pensa em amenizar os sintomas, né, e gerar maior qualidade de vida para esse paciente e para essa família, tá? Os resultados são interessantes, a gente precisa sim de mais estudos, já tem estudos nessa área, mas a gente precisa sim de mais estudos, né? É, particularmente, eu tenho muito interesse nessa área, é uma área que eu atuo, então eu penso que logo a gente vai ter algumas coisas mais robustas aí. Estamos trabalhando para isso, né, Tiago? Até no grupo de estudos lá para sair mais estudos com relação à neuromodulação, né? Inclusive no autismo, né? E a outra era para apraxia, né? Neuromodulação E na apraxia, né? Esse aqui eu consegui, ó, meu olho É tá melhor. seguro? É seguro, é interessante perguntar se é seguro, né? Boa. Vamos pensar assim, ó. Sim, ela é considerada segura quando ela é feita com parâmetros adequados, com supervisão profissional adequada, com uma boa terapêutica, com profissionais habilitados. Ela é segura, tá? Porque os estudos pediátricos sobre DCS, eles têm uma intensidade menor, né? Então, eles têm que se pensar em tempo também, às vezes, mais reduzido. O risco do efeito adverso, ele é baixíssimo. Algumas pessoas falam assim, até se podem gerar alguma situação de poda neural ou algo assim. Então, não, porque, na verdade, o que a gente vai fazer com a neuromodulação, a gente vai modular as sinapses que já existem, né? Você vai aprimorar. Então, na verdade, você vai favorecer a plasticidade, que é justamente o que a criança, dentro de uma praxia, precisa. Pensando também numa questão motora oral, tá? E quando eu digo motora, lembre-se que a gente está falando de um plexo aí que vem a nível neurológico, né? Eu acho que a indicação criteriosa, vamos pensar assim, um protocolo bem definido, né? Uma associação com uma boa terapia, ela torna realmente o diagnóstico e o prognóstico muito bom, tá? Eu vejo hoje a apraxia de fala num movimento bem interessante dentro das neuromodulações e eu considero segura nesse sentido, tá? E o financeiro? oh, Financeiro? Não entendi. Oi, Aparecida, tudo bom, querida? Boa noite, tudo bem? E o financeiro? Como vocês estão cobrando na sessão com neuromodulação? Aí depende muito da região, sabe? Depende muito da região que a gente está, e no curso a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, dependendo da região, porque é uma terapia que a gente tem que se embasar de muito estudo, então tem que pôr tudo em conta, né? O estudo que você tem como profissional, mas aí no curso a gente fala mais sobre essas partes financeiras daí, tá bom? Genane, Seria deixa eu então um lhe... valor Ah, mais, um valor diferenciado? Aí depende muito de cada profissional, né? Porque eu não sei como, por exemplo, eu não sei como que o Thiago, por exemplo, trabalha, né? O Thiago não sabe como que eu trabalho. A gente faz muito dependendo da nossa região, sabe? E aí, dependendo do que você trabalha, a gente faz. Algumas pessoas acoplam junto com a terapia de outros colegas, alguns terapeutas fazem separado. Então, depende muito de como que é o protocolo, entende? tá Entendi. estão me ouvindo melhor agora, Alegra? Melhorou alguma coisa? Tá bem baixo, Ou não? Thiago, ainda pra mim. Tá bem baixo ainda, que eu tô tentando aqui ver o que é que eu posso fazer. Nada melhorou nada, um, dois, três, nada, nenhuma diferença. Então vou deixar como tava aqui. Dá pra ouvir, mas tá baixo. Você vai ficar tem que ficar um pouco mais potência. Você que atua com a área de voz, por gentileza, projete mais a sua voz. Eu não sei se é aqui, eu vou tentar desligar aqui o Bluetooth para ver se melhora aqui para vocês. E Alegra, vai aí a passando o gente. próximo Eu lá vou pra gente. passar que agora é o Tiago. Tá. Deixa eu.
deixa eu comentar Gente, aqui. eu vi no chat ali sobre o Melhorou valor, alguma 120 coisa? reais uma sessão. Não dá, hein, gente? É muito Tá barato. abaixo, né? Acho que eu vi no sindicato que já tem um valor mais alto, né? Sim, Melhorou é. alguma coisa Estamos aqui, falando Alegra? no mínimo 150 reais uma sessão, né? Tá ouvindo melhor? Melhor? Melhorou bem? Pronto, perfeito. Então deixa eu só completar que eu acho que é importante essa pergunta da Aparecida para saber em relação aos investimentos, né? Não Porque sobre pelo custo de supervisão do material, não pode ser 150. então, Nós aí temos uma fala depois sobre os valores, tá? De custo de manter consultório, aparelho, tudo isso. A gente vai falar depois. então, os valores, Aparecida, eu acho que é muito individual. Como vai ser você perguntar aqui, temos 65 pessoas aqui. Se a gente perguntar os valores, cada um vai cobrar um valor diferente à sua terapia tradicional. Então, sempre quando a gente fala de valor de tratamento, a gente precisa saber qual é o nosso custo para aquela execução, certo? Então, por exemplo, se eu trabalho com convênios que me pagam 50 reais, 60 reais, 100 reais uma terapia, eu entendo que tudo que você colocar ali adicional, você vai precisar cobrar do seu paciente. Então, a bandagem elástica que você vai utilizar, você recebendo 50 reais do convênio, você vai precisar para ele pedir para comprar um rolo. Se você vai usar um eletrodo na eletroestimulação, você vai cobrar aquele eletrodo, você vai cobrar o tubo. Mas, por exemplo, eu atendo ainda 2 convênios, mas a minha demanda hoje é 90% particular. Então, eu trabalho num bairro diferenciado, minha clínica fica num bairro diferenciado, a minha população acaba sendo mais diferenciada, então o valor que eu cobro, todas essas ferramentas já estão inclusas ali. Nesse caso, da neuromodulação, aí eu cobro um valor a mais, eu cobro mais 60% do meu valor tradicional. Tanto a neuromodulação, no meu caso, quanto fotobiomodulação, porque a gente tem um recurso que é finito, diferente do que as pessoas acham, diferente da eletroestimulação, e como eu também tenho a formação no Lee Silverman, que exige que minha sessão seja um tempo maior, eu cobro essas 3 terapêuticas de maneira diferente: fotobio, neuromodulação e LSVT, porque eu tenho um custo diferente para aquilo, um custo operacional e um custo de formação. O aparelho de neuromodulação não é dos mais baratos. A gente usa bateria, que é um pouquinho cara. A gente usa as esponjas, que elas acabam em um paciente só, em um protocolo só. Então, tudo isso precisa ser considerado. E aí você vai ter que ver qual é o valor que você chega para poder você ter um valor ali que consiga contemplar esses custos e o seu investimento, que também não é um investimento barato, é um investimento em neuromodulação, e que você consiga ter um lucro em cima daquilo dali, dentro do público que você atende, dentro da cidade que você atende. Uma coisa é eu trabalhar em Aracaju, como eu moro aqui hoje, e outra coisa é eu cobrar no Rio de Janeiro. Os custos de vida são diferentes. Então, acho que a melhor resposta para isso é entender qual é o custo que você tem com aquela tecnologia. Então, isso significa que 60% é um valor que Da agrega. minha realidade, que pode ser diferente de Genani, que pode ser diferente do Jamerson. Mas para mim, como eu tenho um custo maior, eu calculei 60% do valor que eu cobro tradicionalmente. Já não é um valor um pouquinho mais alto pelas questões que eu trouxe para você. Uhum. Parecida com a minha. O que mais que a gente... alguém perguntou aqui, aproveitando que a Genani falou do TEA, perguntaram aqui, a Kátia perguntou em ela e Alzheimer. Vamos lá. O que eu sugiro para vocês? Evitem trabalhar no começo com doenças neuromusculares, que são doenças que já são mais complexas. Então, as evidências nos casos de esclerose lateral amiotrófica são baixas, elas existem, mas elas são baixas. E o grande problema da ELA, diferentemente do Alzheimer, que é uma neurodegenerativa, mas não é uma neuromuscular, é porque a doença ela é muito mais agressiva e evolui muito rapidamente. Então, enquanto eu estou aqui tratando um protocolo de neuromodulação, que pode durar um mês e meio, a doença ela avança às vezes a cada 2 ou 3 meses. Né? Então, é um cabo de guerra que é um pouco cruel e é difícil mensurar se o recurso trouxe um benefício mais palpável. Trouxe, mas espera aí, a doença avançou. Ou foi o recurso que não funcionou, ou o recurso ficou aquém. Então, sempre as minhas sugestões é não trabalhe no início com doenças neuromusculares, porque as evidências são mais baixas e a complexidade da doença também, além da expectativa que a família deposita.
quando eu vou falar, eu vou usar um recurso diferente, um recurso que tem um custo mais caro, tem uma logística mais complexa, porque exige que o paciente seja visto pelo menos aí, eu vou falar até alguma pergunta da periodicidade do tratamento, mas os protocolos eles falam aí de pelo menos de 3 a 5 vezes por semana. Então imagine tirar um paciente com esclerose lateral amiotrófica e todas as suas complicações de casa para fazer o tratamento numa clínica, ou se o fonoaudiólogo tiver disponibilidade, ele pode levar o recurso para casa também. Se for a TDCS, esse recurso pode ser facilmente aplicado em domicílio. Se for a TMS, que é a magnética, não, porque é um aparelho grande, o uso da bobina, muitas delas precisam ficar em um refrigerador, tá? Então tem uma logística um pouquinho mais complexa. Tá? Eu, Tiago, atendo em domicílio, mas eu não uso o protocolo de neuromodulação em domicílio por uma questão operacional, para não estar com esse aparelho para cima e para baixo, e não estar em todos os meus materiais lá que eu preciso dentro do consultório. Então, na minha prática, eu atendo em domicílio, mas por essas questões e outras, eu não atendo neuromodulação do tipo TDCS em casa, mas ela é factível, ela é possível, caso você queira aplicar em domicílio também. Você usa, Genani, os pacientes em domicílio? Ó, tá vendo? Então, as realidades são diferentes. Utilizo. Utiliza, Em alguns né? casos específicos, sim. Perfeito. Agora é com você ainda, Thiago. Posso realizar a neuromodulação junto com a fotobiomodulação? Pode, não tem nada tecnicamente que vá contra isso, mas você precisa ter um objetivo para aquilo, né? Então vamos pensar aí num quadro de disfagia, num pós-AVC, e que você está querendo melhorar a fase faríngea da deglutição, certo? Então você pode aplicar a neuromodulação para fazer uma estimulação cerebral direta, e durante essa estimulação você pode utilizar recursos técnicos fonoaudiológicos tradicionais, as famosas manobras posturais, manobras compensatórias, exercícios de força de língua. Vou trabalhar com exercícios de força de língua. Eu posso melhorar o desempenho muscular daquela língua? Posso, utilizando fotobiomodulação. Então não tem nada que impeça o uso das duas tecnologias ali. Só que fica muita coisa para você fazer em um paciente só. Eu, Tiago, particularmente, não utilizo essa combinação de técnicas porque fica muita coisa para fazer ali. Mas eu posso fazer num segundo momento. Não há nenhum impedimento de utilizar a neuromodulação com a fotobiomodulação. Diferentemente do caso de utilizar fotobiomodulação em pacientes que têm toxina botulínica. Aí é um quadro que ele é contraindicado porque a fotobiomodulação tem uma tendência de expulsar a toxina botulínica. Então, até quando a gente vai fazer fotobiomodulação, nos nossos casos, a gente precisa perguntar ao paciente se a gente estiver utilizando isso na face, seja para paralisia facial ou para desempenho muscular da deglutição, se esse paciente ele tem toxina botulínica, porque a gente corre o risco de acelerar que aquela toxina ali seja expulsa de maneira mais rápida. Então, realmente, hoje está dentro do meu protocolo de perguntar se o paciente usa ou não toxina botulínica para fins estéticos ou até, de fato, de saúde. Tá ruim ainda o áudio, Alegra? Ah, tá. Na verdade, você tá com a brisa no ar aí, né? Ah, isso sim. Porque dá para ouvir no microfone o som do vento, sabe? Não, está mais baixo, mas dá para ouvir muito bem. Agora eu não sei porque estou com. Mas a Genani acertou. Vamos lá, próxima. Vamos ver aqui o chat como é que tá. Vamos trazendo aqui. Agora sou eu, Alegre. Sim. Ó, Mas antes olha, de se passar você for. Olha, o chat tá bombando, gente. Tem eu muitas tô aqui me dúvidas. Eu revezando. tô adorando esse grupo. Show de bola. Ó, Tá com Genani, eco, Alegre. o Alex pergunta aqui se pode utilizar com implantes metálicos, né? Com histórico de Não. convulsões, de epilepsia e etc. Então isso é bem importante, Alex. Pode Essa falar. é uma das contraindicações absolutas. A gente não pode utilizar com nenhum implante metálico a neuromodulação, e também não há recomendação em quadros, por exemplo, de TCE, que eu tenho retirada da calota craniana, de parte da calota craniana.
Por quê? Porque o estímulo ele pode se perder no meio do caminho. Aí você pode dizer, ah, mas eu já vi alguém utilizando. Aí não é um uso mais adequado e seguro da neuromodulação. Por isso que é importante entender o que é regra, o que é técnica e o que às vezes as pessoas utilizam aí de uma maneira equivocada e as pessoas tomam isso como regra. Então, cuidado com isso. Como num quadro de disfagia que as pessoas utilizam para aspiração de vias aéreas, usam a sonda para aspirar e reaproveitam a sonda. A sonda ela é descartável, mas por questões logísticas, digamos assim, as pessoas às vezes reutilizam. Então não é porque vocês viram isso acontecer que isso é uma prática adequada. Então cuidado com isso, tá? Ô, Tiago, Oi. dá licença, deixa eu te perguntar. Paciente com um quadro de convulsões mais controlado, pode utilizar? Muito bem, boa pergunta, Tamires. Pode utilizar, porém você tem que ter um controle aí com eletroencefalograma. Para Entendi. quê? Para que você não faça a estimulação cerebral em uma área que seja epileptogênica. Uhum. Então, para fazer isso, deve ser feito um uso de um eletroencefalograma. Quero estimular nessa região aqui que a gente chama de CZ. Quero utilizar Uhum. nessa região que a gente chama aqui de C3. Será que essa é uma área epileptogênica? Então, como é que eu sei isso? Somente mediante a um eletroencefalograma. Então, se existe esse risco, se é um paciente que já tem esse perfil, é um paciente que já é mais complexo e para utilizar de maneira segura, deve ser feito um eletroencefalo antes, tá bom? Tá ótimo, então. Obrigada. Nada. Vai, Genane. Bora, vamos lá. Quando usar o TDCS para casos de afasia? Quando usar? Interessante. Bom, a gente vai usar o TDCS, nosso objetivo é reabilitação de linguagem, tá? Então, de certa maneira, ela vai colaborar muito, vai fazer com que a terapia fonoaudiológica evolua, né? Eu tô com um eco aqui, não sei se vocês também estão. Tá, né? Aí, agora melhorou. Melhorou? Agora sim. Estou começando a não entender. Ó, o que que a TDCS vai fazer? A TDCS ela vai auxiliar e deixar o cérebro mais plástico. Então, a partir deste momento, faz com que a terapia ela evolua e o cérebro aprenda mais. Então, em casos de afasia, eu utilizo bastante pós-AVC para a gente reabilitar as questões de linguagem de uma maneira mais precisa, mais absoluta e com mais eloquência. Então, a gente percebe que o resultado terapêutico utilizando a TDCS, ele é um pouco mais rápido, né? E a pessoa consegue fazer as verbalizações de uma maneira muito mais fluente do que quando a gente não tinha essa tecnologia a nosso favor, sabe? Então, comparativamente, na minha prática clínica, eu sou fonoaudióloga há 26 anos e vendo muitos afásicos na minha vida, eu percebi que após a utilização da neuromodulação, do tipo TDCS, as evoluções terapêuticas elas são mais rápidas, sabe? Então, a pergunta era quando utilizar TDCS? Quando a gente vai potencializar a reabilitação da linguagem do nosso paciente, pensando sempre em tratar e acelerar a neuroplasticidade. Eu acho que seria mais ou menos isso, tá? Aí a outra pergunta, Alegra, você falou alguma coisa? Peraí, tá bem aqui, né? O curso será voltado somente para a área da fonoaudiologia ou irá abranger dor, transtorno de humor e outras áreas? O nosso objetivo terapêutico, nosso objetivo do curso é voltado para fonoaudiólogos, então, claro que a nossa base maior vai ser na área da fonoaudiologia, porém, a gente também vai falar sobre dor, afinal de contas, fonoaudiólogos também trabalham com dor, né? E transtornos subjacentes aí de humor, enfim, psicológicos, enfim, a gente também vai falar. Na aula prática, especificamente, eu também passo protocolos específicos dessas outras áreas, que não é nosso intuito, mas eu também passo, às vezes a gente pode colaborar e ajudar com os processos, às vezes está dentro de casa, né? Então, é uma forma da gente colaborar aí para a qualidade de vida dos nossos pacientes e parentes. Então, sim, a gente aborda sobre isso, mas lembrando que é voltado para a área fonoaudiológica. Então, os protocolos realizados, que sim, eu passo protocolos, então, alguns protocolos fechados, tá?
tá? Voltado para a área fonoaudiológica, então protocolos para transtorno motor de fala, protocolos para tudo fechadinhos nas áreas de gagueira, enfim. Só que lembrando que a gente tem que ter um raciocínio clínico. Então, o aprimoramento é isso, né? É ter um raciocínio clínico para você saber utilizar em várias demandas. O protocolo é só para te dar o norte, né? Não é aquilo que você tem que seguir sempre, mas vai te ajudar e colaborar para que você possa utilizar, tá bom? Então, acho que é mais ou menos isso. Segurança e contraindicações. Quais são os riscos para o paciente? TDCS pode ser utilizado em casos com válvula de hidrocefalia ativa, em casos de mielomeningocele? É com você. Maravilha. Bom, a gente já começou a falar, né, de algumas contraindicações aqui. Então, os pacientes que não têm calota craniana, que usam algum dispositivo metálico, que já usam neuromodulação invasiva. Então, cuidado para as pessoas que trabalham com doença de Parkinson, e que o paciente perguntem se por acaso ele já fez o estímulo cerebral profundo, né? O DBS, né? Ficou ótimo, que bom, Renata. Eu mexi mais uma coisa aqui, mais um recurso, mais uma das tentativas. Que bom que deu certo. Então, é preciso a gente saber dessas coisas, perguntar para o paciente, como pergunta, a gente pode perguntar para o paciente a gente vai aplicar a eletroestimulação. Você, por acaso, está grávida ou usa algum implante metálico do tipo um marca-passo, né? E aí, se utilizar, a gente acaba não utilizando a eletroestimulação. Então, essas perguntas, elas precisam estar ali postas para que a gente faça uma aplicação de maneira segura para o nosso paciente. Alguns profissionais também gostam de trabalhar tendo alguma recomendação médica, né? Então, o paciente é uma doença de Parkinson e quem acompanha esse paciente é o neurologista X. Gostam de ter a anuência do profissional, de poder aplicar aquilo dali. E eu acho que é importante, pessoal, para quem não trabalha, quando começar a trabalhar, conversar com os profissionais, né, principalmente com a equipe médica, que assiste aquele paciente ali, para que eles entendam um pouquinho do que a gente vai fazer, porque qualquer unha encravada que aconteça durante o protocolo de neuromodulação é a culpa da neuromodulação. Então, fiquem atentos. Tive um caso, o último protocolo que eu apliquei foi num quadro de parkinsonismo com a voz tensa e estrangulada. Eu vou colocar essa caso na aula. E no 10º dia de protocolo, a paciente começou a ter alteração e cuspia saliva. Aí me liga a geriatra. Tiago, a filha de Dona Fulana está dizendo aqui que começou a sentir dificuldades com a saliva que ela está cuspindo e etc. Eu falei, ela me falou hoje. O que foi que ela teve? Uma faringite. Então, como ela estava com dor para engolir, como qualquer um de nós podemos ter aqui, ela começou a cuspir a saliva. Eu falei, não tem nenhuma relação. Passou acho que uns 3 dias, ela fez um inflamatório e resolveu. Então, a gente precisa estar seguro daquilo que a gente está fazendo. Não é que não possa ter algum efeito colateral. Pode. Quais são os principais efeitos colaterais que a TDCS pode trazer para um paciente? O que é mais frequente? Coçar. Então, é um prurido de ficar coçando aquela região onde estão os eletrodos durante a estimulação. Então, na hora que a gente liga o aparelho, que começa a neuromodular, o paciente já vem assim aqui, ó, querendo, né? Falando, tira essa mão daí, não pode, porque senão tira o eletrodo do lugar. Então, ele começa a sentir, uma vontade de coçar, coçar. Aí, às vezes, a gente vai ali próximo, ainda faz assim uma gracinha nele, mas assim, não pode, senão ele vai tirar toda a nossa organização do lugar. Então, não pode. Alguns pacientes sentem no final do protocolo depois um pouco de dor de cabeça. Alguns, a minoria. Mas sem dúvida, o que a gente tem que é campeão, assim, de efeito colateral que é pontual, é a coceira, o prurido na região onde está sendo ali estimulado. Eu faço neuromodulação aí em torno de 6 anos, né? Me considero jovem ainda dentro da neuromodulação. Eu nunca tive nenhum, ao longo desses anos, eu nunca tive nenhum efeito adverso, além desses que eu estou falando para vocês, e é isso que está descrito na literatura. Mas eu utilizo parâmetros de segurança,
Então, vocês vão ver ao longo do curso que na população adulta, a intensidade média que a gente utiliza, os aparelhos, é em torno de 1,5 a 2 miliamperes. Aí eu sou o super fono. Eu vou botar 3 miliamperes para estimular logo tudo que tem naquela região ali. Aí eu corro um risco, porque estou utilizando parâmetros inadequados. E não porque a técnica pode trazer aquilo dali, tá? E a TMS, que a gente não é o nosso foco do curso, mas para que vocês saibam também, essa tem um pouco mais de risco, porque ela tem um nível de penetrância maior cerebral. Então, ela tem um risco de trazer, por exemplo, convulsões, se ela for executada também numa área, de maneira inadequada, ou que não houver essa pesquisa pré-TMS. Essa pesquisa que eu falo como uma avaliação com eletroencefalograma. Tá? Então, quando a gente utiliza os recursos corretamente, de maneira mais adequada, a gente tem um uso seguro e tranquilo daquelas estratégias ali, tá? Então, todos esses casos, como eu comentei aqui, voltando aqui para a pergunta do slide, placa metálica, DBS, ausência de calota craniana, muito crises convulsivas, aí a gente tem uma contraindicação aí, praticamente absoluta do uso dessas técnicas, tá bom? Mas pode ser utilizada tanto em crianças, em adultos e em pessoas idosas. Na literatura, a gente ainda não tem uma grande diferença dos programas de adulto para pessoa idosa. Mas para a criança tem alguma diferença em relação à intensidade. A intensidade na criança, ela tem um valor normalmente é mais baixo. Gira em torno de 1 a 1,5 miliampere, tá? Tiago, só uma coisa também complementando, você comentou dos Claro. efeitos adversos, é, coceira, prurido e vermelhidão no lugar da aplicação também, né? A gente sente, às vezes, alguns pacientes, quando a gente coloca o eletrodo, são muito clarinhos e você coloca um eletrodo aqui pré-frontal, você acaba sentindo que ele fica um pouco vermelho. E aí acontece, às vezes, de algumas pessoas fazer igual o Tiago falou, depois liga e fala, mas ficou vermelho. Então, essa é uma das orientações que às vezes eu sempre comento para as pessoas que têm pele um pouquinho mais branca, que ele fica vermelhinho quando tá aplicando, gente. Depois que tira, dali a pouquinho, dá uma hora e meia, aquela pele já volta ao normal. Então, seria um dos efeitos aí também que a gente sente, mas com certeza a coceira é campeã, né? Se aplica em você, Tiago? Nunca utilizei. Nunca Não? utilizei. Não, Ai, não. Tiago, eu sou amante do TDCS, eu uso. Ah, é? Eu uso para foco e atenção, aham. E eu fico, às vezes, com um pouquinho vermelha, assim, pré-frontal. Mas vamos lá, vamos seguir para terminar a aula aqui. Quais materiais e equipamentos preciso ter para aplicar? Qual o investimento para montar um consultório com neuromodulação e o equipamento? É caro? Aí Poxa. chegou a pergunta. Aí, ó, chegou o que nós estávamos querendo falar antes. Então, vamos lá, vou falar sucintamente, pessoal. Que materiais e equipamentos precisa ter para aplicar? Você precisa ter um aparelho para neuromodulação, do tipo TDCS. Esses aparelhos hoje existem uns que são só de TDCS e outros que são um pouco mais completos, que tem TDCS, nervo vago, enfim, que tem a corrente TENS, né, que é utilizado para nervo vago. Os aparelhos, eles custam em torno de 4.500 a 6.500, os nacionais, de uma marca muito bacana, que eu não sei qual a marca que o Thiago trabalha, mas possivelmente é a mesma, que é uma marca que tem Anvisa e que é muito confiável e segura, pelo menos que eu tenho visto nos últimos anos. Então, essa é a base média dos valores, tá? Isso, Thiago, NKL. Eu também trabalho com a NKL. Então, assim, são aparelhos. Isso, Alex. São aparelhos muito bons, e são aparelhos confiáveis. Eu também tenho há anos e, assim, nunca me deu problema, né? Então, e além disso, eles são anvisados. Então, esse aparelho vai ser em torno aí de uns 6 mil reais, o aparelho completo, que é um custo baixo para a quantidade de possibilidades que ele nos fornece, né? O investimento para montar um consultório de neuromodulação, acho que compete aí mesmo. Você vai manter esse que nós estamos falando de um protocolo de consultório de TDCS e TVNS, ok? Nós não estamos falando da magnética, que é aquela que o Tiago explicou, são bobinas que são mais caras e com o equipamento custa em torno de 300 mil reais. Nós não estamos falando daquela neuromodulação, aquela que pode gerar uns efeitos adversos um pouco mais, porque ela é um pouco mais profunda, enfim. Então, nós estamos falando da TDCS e da TVNS. Esse investimento, ele não é, ele é um baixo
baixo custo, considerando tudo que ele é possível de ser realizado, você vai precisar do equipamento mesmo e aí você vai colocar eletrodos e esponjas, que para o TDCS, no caso, que já vem junto com o equipamento quando a gente compra, né? Então, quando a gente compra o equipamento, ele já vem com os acessórios todos embutidos, certo? Com relação isso, a corrente TENS, a corrente do nervo vago, tá? Então, se você tem, por exemplo, o Neurodin 2, você já pode fazer só comprar o cabo que você já pode aplicar o nervo vago, tá? Porque essa é a corrente. Uhum. Então, com relação ao equipamento, eu já respondi também. Então, acho que é isso. Alguma coisa extra, Thiago? Não, 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 acho que é isso. E continuam tendo as ofertas dos outros, né? Que são os Sim. importados, que estão ali da Neurocom, por É, exemplo. Estão ali a partir sim. de R$ 40.000, tá? Para Sim. quem Uhum. também quiser investir. Mas é bem Acho que é isso. viável, né? O preço é Sim, bem não vale a pena. acessível. O do Brasil é muito bom o aparelho. Não, porque o que acontece? As pessoas começam a pensar em neuromodulação, é um investimento alto e é inacessível, e agora, com essa possibilidade, tendo a Anvisa, ele é totalmente possível, né, de você adquirir. Isso é, quer dizer, claro, sempre tem uma dificuldade, porque não, tem um custo, mas ele veio com um preço que é possível. Sim, bem possível, bem Porque possível. bate com a fotobiomodulação, que já é a queridinha também da É, fonoaudiologia, né? Então, exatamente. isso é muito bom. Não, Então, não o pode, equipamento é Fernanda, esse. fazer. Fernanda perguntou aqui com válvula. Não, não pode. Em relação à manutenção, acho que alguém, o Mariana perguntou. Mariana, é um aparelho tranquilo, a gente não requer uma manutenção frequente, certo? Eu mesmo nunca fiz manutenção no meu aparelho, ele não descalibra fácil, mas eu tomo alguns cuidados, como, por exemplo, eu não uso em atendimento domiciliar para não trepidar no carro e tudo mais. Mas quando ele tem alguma coisa que não está ok, ele não deixa passar a corrente. Então, um dos parâmetros que a gente vai utilizar nele é a impedância. Então, se, por exemplo, se o paciente tiver muito cabelo, você não colocou soro fisiológico suficiente na esponja, não tiver ali o acesso na calota craniana, a corrente não consegue penetrar. Então, a gente já tem um recurso também que a gente coloca no aparelho de impedância. Se essa impedância estiver muito alta, ou seja, se houver uma resistência muito alta da penetrância da estímulo elétrico na calota craniana e no tecido cerebral, o aparelho nem te libera para você iniciar. Ele fica lá, não, não é possível, não é possível, não é possível que aparece. Aparece lá, calibrar e com uma exclamação. Até que aquilo você Conexão falha, conexão né? falha, isso. E aí fica lá e você não consegue iniciar o protocolo. Aí talvez você colocou pouco soro fisiológico, talvez o paciente está com muito cabelo. Em geral, mulheres que têm muito cabelo é mais difícil de colocar, assim, dá mais trabalho, né? Então, em geral, homens calvos, isso aí fica muito mais fácil, né? E eu acabo brincando, não sei como é que a Gerane faz, que eu falo, na hora que a gente está aplicando neuromodulação, em mulheres que têm muito cabelo, fala, a gente precisa ser de tudo nessa vida, até um pouco de cabeleireiro a gente tem que ser, porque a gente precisa afastar o cabelo do paciente para chegar na zona alvo. Então, em geral, uma paciente que eu apliquei recentemente, tinha cabelo muito fino, você arrumava tudo, organizava e puf, desmontava. E aí eu chamava a cuidadora, eu falei, ó, vem cá, me ajuda aqui, porque esse cabelo tá me dando um pouquinho de trabalho, porque era muito fino. Era uma paciente oriental. Então tem o cabelo muito liso, e aí você tem mais dificuldade para poder afastar o cabelo e manter aquilo dali. E depois que você bota os eletrodos, você põe uma faixa para que o eletrodo não fique passeando na sua cabeça, né? Então é mais uma coisa também que comprime um pouquinho. Isso também pode dar um pouco de dor de cabeça, né? Porque você prende o eletrodo com essa faixa elástica. E é ele que ajuda a manter os eletrodos ao longo da estimulação e que aquele circuito ele não seja perdido enquanto você está neuromodulando, tá? Então tem toda uma técnica, a gente usa um sistema que a gente chama. Existem alguns sistemas, mas o mais conhecido é o sistema 10-20, que é aquele que a gente utiliza para saber em qual região do cérebro eu vou neuromodular seu João ou Dona Maria. Como que a gente faz essa programação, professor? A nossa base lembra lá da faculdade, o famoso homúnculo de Penfield, que tem aquela área de representação cortical, de áreas sensoriais e áreas motoras. Então a gente se baseia por aquilo, aquela representação padrão, e aí dentro dessa técnica que a gente utiliza, a gente define pontos.
E esses pontos, eles são parte do protocolo utilizado em um eletroencefalograma, que mapeia toda a cabeça. E aí a gente vai falar, eu quero ali trabalhar no córtex motor laríngeo, que é uma área que eu uso com muita frequência pela minha área de dedicação. Então a gente coloca ali na área do córtex motor laríngeo, que está muito próxima da área que a gente chama de C3 ou M1. Então eu vou lá e coloco o eletrodo naquela região. Então, para definir qual ou quais são meus pontos-alvos durante a neuromodulação, eu preciso saber de fonoaudiologia, eu preciso saber de neurociências, para saber qual área do cérebro eu vou trabalhar. Quero trabalhar controle motor mais refinado, neuromotor da fala, por exemplo. Então, o cerebelo é uma área muito interessante para a gente utilizar. Posso usar mais de uma área alvo durante o protocolo? Posso. Posso começar em uma área, depois eu migro para outra, faço uma parte do protocolo em uma região, outra parte em outra. Tudo isso aí é possível. Pode ser unilateral, pode ser bilateral. A gente tem trabalhos que comparam também ips ou bilateral. Então a gente tem uma gama de opções dentro do protocolo de neuromodulação. E aí, obrigado. E aí, Alegra traz aqui a pergunta se pode fazer uma ou duas vezes por semana. Veja, essa não é um protocolo, não é uma frequência recomendada para a neuromodulação. A neuromodulação, ela funciona de maneira bem intensiva e a sugestão sempre é a gente fazer em dias consecutivos e, idealmente, em torno de 4 a 5 vezes por semana. Na literatura, vocês vão encontrar com mais frequência, entre 3 a 5 vezes por semana, e existem, às vezes, protocolos que a gente chama de manutenção. Aí podem ser feitos com uma frequência um pouco menor, mas não indicaria para vocês como eu vou começar a aplicar num pós-AVC 2 vezes por semana, porque são os dias que eu posso. Não. Tanto é, eu sempre brinco lá na clínica, lá no NESC, minha secretária, quando eu falo para ela, ó, esse paciente vai neuromodular, ai meu Deus, doutor, que dia que eu vou encaixar esse paciente? Porque como eles precisam ir praticamente todos os dias, é difícil você conseguir agenda para a gente e para o paciente, para ele ir todos os dias para fazer o tratamento. Mas como ele é um tratamento mais, entre aspas, mais pocket ali, você pode fazer, que é o que eu venho recomendando, entre 15 a 25 sessões por protocolo. Então aí você encaixa ali um mês e meio para poder fazer, porque ela deve ser feita de maneira consecutiva. E eu sugeriria, no mínimo, 3 dias, idealmente 5 dias. O paciente começa a perceber os resultados. Não tem uma resposta específica para isso, tá? É como um tratamento tradicional. Se a gente for tratar a disfagia, se a gente for tratar a disfonia ou disartrofonia, qual é o tempo que normalmente vocês respondem que o paciente vai ter resultado? Né? Então, isso não vai depender especificamente da neuromodulação, mas sim da idade desse paciente, dos níveis de acometimento dele, das alterações que ele apresenta, do grau de gravidade que ele tem daquele distúrbio motor de fala ou de deglutição. Então, todas essas questões vai nos trazer aí respostas diferentes, tá? Mas, em geral, a gente começa a ver ali alguma resposta ali a partir da segunda semana de aplicação da neuromodulação. Respostas mais robustas, né? Que eu consiga, que o paciente vai começar a falar. Olha, fulano não está mais engasgando. Ou eu comecei a dar água sem espessante e ele não teve mais problema. Então ele vai começar a lhe trazer coisas menores do dia a dia que vão nos denotando que o efeito da técnica associada à fonoterapia tradicional já traz resultados interessantes, mas não tem um marcador de tempo para isso. A neuromodulação TDCS, TVNS, é respaldada pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia? Posso aplicar como fonoaudiólogo? Eu preciso ter certificação específica para aplicar? Genane. Alô? Oi? Tá me ouvindo? Sim. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre as especificações. Então,
Sim, o Conselho Federal de Fonoaudiologia, ele nos dá esse recurso terapêutico com possibilidade, tá? Ele pode ser utilizado pelo fonoaudiólogo, desde que haja uma capacitação e que esteja dentro das suas competências, ok? O fonoaudiólogo, ele trabalha com as reabilitações das funções neurovegetativas, linguagem, fala, né, deglutição, então tudo isso pode ser englobado dentro de alguns tipos de neuromodulação. A neuromodulação, ela é um recurso, como a gente tem falado, para potencializar reabilitações. Então, foi feita uma resolução, primeiro, a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, ela fez em 2020 uma recomendação para a neuromodulação, né? E em 2022, a resolução 650, ela nos ampara, tá? Normatiza o uso da neuromodulação por nós fonoaudiólogos. Então, sim, nós podemos utilizar a neuromodulação não invasiva. Lembrando que as invasivas, claro, são vinculadas à parte da medicina, como o próprio DBS, né, que o Tiago mesmo comentou, do Parkinson. E aí teve uma nova resolução também que saiu, a 662, que ela fala também sobre, detalha algumas coisas de parâmetros, sabe? Fala de algumas modalidades aí técnicas das neuromodulações. Então, sim, é importante ter a formação específica, né, que é isso que inclusive nós estamos propondo para vocês, o domínio dos protocolos, que é o que nós vamos propor para vocês também, e saber as contraindicações que a gente também vai passar no curso, e para que a gente possa atuar com ética, né, e com responsabilidade, tá? Mas então, sim, nós fonoaudiólogos podemos atuar com a neuromodulação, tá? E qual que é a outra pergunta? Precisa ter o curso? Acho que eu respondi, né? Respondeu A sim, certificação, a a certificação é certificação sim, é o curso, por isso que nós estamos propondo o isso aí. curso. Perfeito. Enfim, gente, eu estou super orgulhosa em vocês. Tô achando lindo. Eu estou super orgulhosa, dessa aula. Eu acho que foi muito além do que eu imaginava, que a gente pudesse aprofundar. A gente trouxe aqui algumas questões e vocês ampliaram ainda mais todas as possibilidades de respostas, trazendo também um pouco da prática de vocês, a experiência de vocês. E isso é que é muito importante, todo e qualquer curso. É a gente entender não só o conhecimento ou aquilo que é passado, porque informação existe em todos os lugares, a gente tem acesso a tudo, mas a prática, a maneira como vocês colocam as coisas, como passa, como acontece com vocês e como a gente traz a nossa prática, a nossa experiência, e a gente consegue trazer, dividir entre aquilo que é bom, o que é ruim, o que acontece, muitas vezes favorecendo o paciente, e aquilo que nunca pode ser feito para não causar alterações. Então, tudo isso não está escrito nas informações que a gente busca por aí e que sequer passa, e sim com a experiência do profissional que carrega anos de prática e anos de vivência estudando profundamente sobre o tema, se aprofundando sempre com, não somente especificamente com isso, mas em outras áreas, para poder consolidar e embasar toda a prática que vem acompanhada também do seu conhecimento clínico, porque que já se falou, a gente não é somente usando e aplicando a neuromodulação que o nosso paciente vai melhorar. Nós temos que ser, antes de qualquer coisa, profissionais da área de fonoaudiologia, né? Então, a gente está propondo. Por que que a gente propôs esse curso? Inicialmente era um curso de um fim de semana apenas. Só que, como eu não consigo, eu cheguei para a Gerane, como é que eu posso certificar um profissional que vai fazer um curso apenas de um fim de semana? Eu, Alegra, não consigo conceber isso. Então, o que que aconteceu? Vamos mudar a nossa proposta e vamos aumentar aquilo que já era maravilhoso, agora vai ficar esplendoroso, não é isso, gente? Imagina 6 meses de conteúdo para que a gente possa, de fato, ouvir os professores falando sobre o assunto, ouvir o conteúdo que está associado ao tema da aula, do modo da aula e as experiências de cada um. Então, nós propomos 6 meses de formação aprofundada com professores, com 3 professores. Infelizmente, o Jamerson não pôde estar aqui, que é responsável pela área do TVNS, né, que a gente vai poder aprofundar durante o curso. É um formato híbrido que traz as aulas presenciais e online,
com módulos, avaliações, prática e certificado, claro, no final do curso. E aí eu vou trazer os diferenciais do nosso curso, que é super importante vocês conhecerem, né? São 2 cursos em um. Como colocamos, a gente está trazendo agora o TDCS e o TVNS. Não é muito comum você encontrar cursos por aí que tenham essas 2 técnicas. A gente quis acoplar para poder ter um melhor aproveitamento da formação e principalmente do aparelho que vocês comprarem, né? Então, acho que assim, maior uso. Então, vocês poderem ter a oportunidade de utilizar as 2 técnicas, a gente juntou essas 2 possibilidades na mesma proposta, né? Então, isso eu acredito ser um grande diferencial do nosso curso, porque você não encontra por aí um curso com as 2 técnicas, né? A aula presencial em São Paulo foi uma avaliação feita, uma pesquisa feita pelos profissionais que se interessaram. Então, a escolha, apesar de eu ser do Rio de Janeiro e da Genane, né, da gente já ter pensado inicialmente que a aula seria aqui no Rio, abri mão por São Paulo, porque eu acredito que talvez seja mais central para todos e então foi a escolha feita. Então, será em São Paulo. O grande diferencial também desse curso é que ele é só para fonoaudiólogo. Não Ele estava no contrato que ia ser em São Paulo. estava no contrato, não estava no contrato. Maria Aparecida, você não botou seu voto lá, Aí eu achei que a prática ia ser no Rio. não é? Então, vamos lá. Gente, mas tem Muito mais 6 meses difícil. para a Quando gente se vai ser a organizar. prática? Olha só, 6 meses para a gente se organizar, né? A gente está agora em agosto e o curso Não. e a prática vai ser só em fevereiro. O Então, Rio dá são para a gente se 400, São organizar. Paulo são 900 quilômetros. Protocolos exclusivos para fonoaudiólogos. O que que acontece? Muitas vezes a gente vê cursos que estão abertos para várias áreas. O que que isso significa? Que, na verdade, a gente vai ter um conhecimento, a gente vai ter uma informação, mas a gente não vai poder aplicar as informações, porque não está na nossa competência de aplicar. Então, o que que a gente resolveu fazer? A gente fez um curso para fonoaudiólogos com protocolos para fonoaudiólogos para que sejam aplicados em toda a sua prática. O uso, você vai se apropriar do conhecimento e vai poder atuar com os protocolos na sua prática. Aulas quinzenais ao vivo durante 6 meses, são 12 encontros, 2 aulas online a vivo. Isso porque nós conversando, né? A gente conversando falou assim: ai, seria tão bom se a gente pudesse ter, além da prática presencial, também dar a oportunidade do aluno ter a prática online, porque assim a gente pode também gravar e vai ter acesso na plataforma às aulas, o uso, a aplicação dos protocolos. Então, o que que vocês estão vendo? Vocês estão vendo que a gente está realmente cercando de todas as formas a qualidade dessa formação. A gente oferece formação em relação aos protocolos serem para fonoaudiólogos, a gente está trazendo profissionais renomados e a gente está trazendo várias áreas de atuação. A gente está trazendo aulas práticas online e também presencial. A gente está trazendo 2 formações, 2 técnicas no mesmo curso e ampliando, na verdade, a formação, que seria de 20 horas para 60 horas. Então, isso é o nosso jeito especial de cuidar de vocês. Certificado Fonotrade com 60 horas, que poderá ser apresentado no Conselho Federal de Fonoaudiologia para somar pontos para obtenção do título especialista. É muito importante que a gente diga isso. Existe a especialidade de neuromodulação? Não existe. Só que um certificado, todo curso que você faz, você pode lançar a mão da pontuação para somar pontos para você atingir e solicitar o seu título especialista. Então, às vezes há uma confusão em relação a isso, então eu sempre gosto de frisar.
a importância da certificação e a possibilidade de você ampliar sua formação, ter a possibilidade de ganhar o seu título. Ganhar não, porque ninguém dá nada de graça para ninguém, é muito esforço, muito estudo, muito investimento pessoal, mas somando todas essas horas, é possível atingir esse objetivo tão sonhado que é da especialidade, do título de especialista, né? Conteúdo atualizado, ministrado pelos principais nomes de referência da área, não tem dúvida, a gente viu aqui o quanto eles têm experiência naquilo que fazem, direcionado bem para a prática clínica. Apostilas, material de apoio, artigos direcionadores clínicos, que são os protocolos, selecionados para aprofundamento dos conteúdos. Programação do curso. Genane, agora é com você. Bora lá então, vamos falar. Gente, programação rapidinho. Módulo 1, a gente vai falar sobre bases neuroanatômicas e funcionais. Módulo 2, a gente vai entrar na parte da TDCS, introdução dos fundamentos da TDCS, e vamos começar a trabalhar com a TVNS, com o Dr. Jamerson. Jamerson tem uma experiência muito vasta em nervo vago, inclusive ele está fazendo um estudo grande agora com uma equipe da Unifesp e com o Dr. Felipe Fregmi, que é um dos caras que mais publica no mundo sobre neuromodulação também. Então, que é da Universidade dos Estados Unidos de Harvard, e eles estão fazendo um trabalho juntos, então ele está colocando a TVNS em Parkinson, Thiago, a pesquisa dele é bem interessante, vai ser bacana nós ver o resultado. Então, ele vai trazer coisas bem bacanas sobre o nervo vago para a gente. No módulo 3, a gente vai falar da neuromodulação para os transtornos de fala. Módulo 4 vai ser a parte de voz e deglutição, que é o Thiago que domina essa área, que vai conversar com a gente e explicar para a gente sobre esse módulo. No módulo 5, vamos fazer a parte de neuromodulação e cognição, né? A parte de aprimoramento neurológico também, não somente nas questões de déficits ou problemas neurológicos. No módulo 6, vai ser a prática supervisionada, onde serão 2 dias no final de semana, sábado e domingo, em que a gente vai fazer mão na massa mesmo, né? Com os equipamentos, trabalhando a prática clínica com as atuações e as aplicações, né? Tanto do nervo vago quanto do TCS, tá? Então, seria isso.